Pessoal, vamos recapitular aqui. A gente ficou um bom período aí sem aula mesmo, né? Se eu não me engano, a última aula que a gente viu foi no início do mês passado, uma das últimas aulas antes da prova, onde eu falei sobre essas fontes de recrutamento com vocês, preparando vocês para fazer a questão da prova que era relacionada a essas fontes de recrutamento. Vocês fizeram a prova, na outra semana foi prova, aí na outra semana aí teve um feriado, aí na outra semana foi prova, na outra semana foi a vista de prova, a gente não teve aula, só vista de prova, na semana passada foi feriado de novo, então a gente acabou, né? Passamos um bom tempo aí sem aula mesmo. Então, e ainda bem, você lembra lá no início, quem assistiu as primeiras aulas na sala de aula, lembra que eu ia fazer uma modificação na matéria, que eu ia juntar a unidade 1 e a unidade 2, antecipar a unidade 3. Então, que bom que eu fiz isso. Esse monte de feriado aí na sexta-feira ia avacalhar a vida da gente. E para você ter uma ideia, se eu tivesse seguido o planejamento do programa da aula mesmo, hoje eu estaria iniciando o assunto recrutamento e seleção. Recrutamento. E nós, no entanto, já demos uma adiantada boa aí, né? Então, como a gente ficou um tempo bom aí sem aula, deixa eu lembrar a todos vocês o que a gente tinha feito, onde a gente estava. Eu entrei nesse assunto de recrutamento e seleção com vocês, falei sobre recrutamento interno, recrutamento externo, recrutamento misto, e aí eu falei sobre as fontes de recrutamento. O último assunto que a gente tinha visto lá, que até era uma questão da prova, eu dei uma aula para vocês aqui, onde eu falei, existem as fontes tradicionais de recrutamento e essas fontes hoje online, né, modernas aí. Hoje nós temos sites, nós temos redes sociais, uma série de outras metodologias aí de recrutamento, de você conseguir candidatos, para você faz o recrutamento, para você poder fazer o processo seletivo, né? Então, nessa última aula, eu tinha falado até essas fontes tradicionais aí. Eu não cheguei a entrar nas fontes online, esse tipo de coisa, não. Redes sociais, não. Então, o que eu falei? Eu falei que quando uma empresa vai fazer um recrutamento para suprir uma vaga, ela, em primeiro lugar, ela pode consultar nos seus arquivos, os arquivos que ela tem no banco de talentos. A empresa está sempre pedindo aos funcionários para indicar pessoas. Então, os funcionários vão indicando novos funcionários, novos currículos, e a empresa vai juntando aquilo. Quando ela vai fazer um processo seletivo, ela tem um banco de currículos ali que veio de indicações dos próprios funcionários. Isso é muito bem-vindo. Isso eu falei com detalhes lá, né? Eu estou passando corrido aqui só para lembrar. Se você esqueceu, só pegar a nossa última videoconferência antes da prova lá, que eu tenho explicando detalhes por detalhes. A empresa pode colocar um anúncio na portaria, que é pouco eficaz às vezes, mas tem baixo custo também, não custa nada, né? É mais uma fonte. A empresa usa várias fontes e algum candidato que venha a ser aproveitado. Eu falei, né, de contatos com sindicatos, eu lembro que eu dei exemplo lá do meu setor, que eu trabalho na área de condomínios, né? Então, a gente está sempre em contato lá com o Secov, com a ABAD, que são os sindicatos da nossa área. Sempre que tem uma vaga, anuncia lá para eles, estou precisando aqui de um gerente assim, de relacionamento, manda o perfil, eles anunciam lá nas redes deles, né? Então, eles também têm interesse em ajudar a gente, essa troca aí, está ajudando a sociedade também a arrumar emprego. E o custo disso é zero, o custo é só eu mandar um e-mail lá para eles. Então, custo zero. Contatos com universidades, escolas, agremiações, também falei, né, a empresa faz esse tipo de parcerias aí, custo é baixíssimo e às vezes costuma dar resultado.
conferências e palestras em outras localidades, em universidades, em escolas. Então, a empresa pode mandar um palestrante lá numa escola para fazer uma palestra, em troca, divulgar suas vagas lá, né? Divulgar suas oportunidades de trabalho, atrair, né, pessoas, estudantes daquelas escolas lá para vir se candidatar às vagas aqui. Olha, então, tudo eu estou falando a custos muito baixos, né? Contatos com outras empresas que atuam no mesmo mercado. Eu lembro que eu dei um exemplo lá do meu setor. Nós somos uma administradora de condomínio. Eu tenho contatos com gente, por exemplo, de empresas de manutenção de elevador. Elas trabalham no mesmo ramo da gente, mas não é uma empresa concorrente. Elas acabam a gente fazendo uma parceria com esse tipo de empresa. Empresa de manutenção de elevador, de manutenção de interfone, né? Não é concorrente nossa, mas trabalha no mesmo ramo, né? Então, de repente, eles têm currículo lá que pode passar para a gente aqui também, quando tem, passa currículos para eles lá, a gente faz essa troca aí, um ajuda o outro, e a gente, às vezes, acaba arrumando bons candidatos através dessas indicações de outras empresas. Muito saudável. Viagens a outras localidades e, por fim, anúncios e jornais aí, que eu falei que até isso aí, hoje em dia, é muito pouco usado, mas eu fiz questão de citar, que antigamente era uma das principais fontes de recrutamento, antigamente, antes da internet aí, imagina lá nos anos 1980, 1990, até uma certa época, aí, quando a internet não tinha tomado conta da nossa vida, era, de repente, a primeira fonte. A empresa queria anunciar uma vaga, a primeira coisa dela, mandava um anúncio para o jornal. Pagava lá um anúncio do jornal dos classificados. As pessoas lá naquela época iam procurar um emprego, a primeira coisa que ela fazia, pegava o jornal e ia nos classificados para ver anúncio de vaga. Era muito comum. Hoje em dia não faz sentido mais isso. A não ser, sei lá, de repente, em alguma localidade aí, mas, né, cidadezinhas pequenas, onde o povo ainda tem costume de ver jornal ainda, né? Lugares aí um pouco mais atrasados, de repente ainda existe, mas hoje é que cidades grandes aí não vê isso muito facilmente mais não, tá? Então, eu falei um pouco também de agência de recrutamento. Então, pessoal, só para acabar de recapitular tudo e eu já seguir no assunto aí, eu me lembro também que eu tinha feito um esquema, ó, e fiz mesmo. Um esquema simulando, ó. Eu até tenho um esquema melhor aqui que eu fiz. Não, esse aqui tá bom. Ó, esses esquemas, quem não recebeu na última aula lá, no início do mês passado, eu tinha usado esse esqueminha e mandei para vocês. Se vocês quiserem, eu vou tornar a mandar. Não tem problema nenhum. Terminando aqui a aula aqui, eu torno a mandar lá no grupo, lá para vocês, esse esqueminha. Eu vou rever ele rápido aqui, porque passou um mês. Eu vou rever ele rápido. Vou mandar sim, Luiz Cláudio, pode ficar tranquilo. Eu vou rever ele rápido aqui, para a gente lembrar, porque passou um mês. E ele faz o restante que eu vou falar aí, agência de recrutamento, faz parte, né, do assunto aqui, e eu vou falar de recrutamento online, né? Então, o que eu tinha falado disso aqui? Ó, existem 3 conceitos: a atração, recrutamento e a seleção. Vamos primeiro aqui, recrutamento e seleção, depois eu falo lá da atração. Recrutamento, a empresa tem vagas, surgiram vagas na empresa. A empresa vai fazer um processo seletivo. Então, vamos deixar por enquanto de lado primeiro as fontes online, o recrutamento online, esse tipo de coisa. Vamos pensar que a empresa é um sistema um pouco mais antigo, ainda mais manual, né? O que a empresa faz? Ela vai pegar aquelas fontes de recrutamento que eu falei, né? Vai fazer os anúncios das vagas, vai anunciar para as empresas parceiras, vai colocar anúncio onde ela costuma colocar, anuncia as vagas, aí a empresa recebe 1.200 currículos. E é mais ou menos isso, tá? Não está exagerado isso aí, não. Uma empresa grande anuncia a vaga, às vezes até mais. Já vi empresa que recebe 2.000, 3.000 currículos. Então, gente,
O que ocorre? O que eu tinha falado na última aula? Não quer dizer que esses 1.200 currículos, todos eles atendem aos requisitos da vaga, não. Por quê? Vamos pegar aquele mesmo exemplo que eu tinha dado lá. Vamos supor que a empresa esteja anunciando, fazendo um processo seletivo para suprir 4 vagas para a área financeira da empresa. A empresa precisa de 4 bons assistentes financeiros. Então, a empresa vai fazer lá como é que fala? O perfil da vaga, ver os requisitos daquela vaga lá. Então, o pessoal do RH, em contato com o gestor da área, vão verificar quais as competências realmente aqueles 4 candidatos vão precisar ter. Então, em comum acordo com o gestor da área lá, que o gestor vai saber o que o cara vai precisar fazer, saber, conhecimentos, competências. Então, vai estabelecer lá que vai precisar de estar no 5º período de administração, a partir do 5º período ou formado, que vai ter conhecimento de Excel avançado, conhecimento de matemática financeira, para lá, faz o perfil, anuncia, e aí a empresa recebe 1.200 currículos. Mas o que acontece, gente? A gente sabe muito bem quantos candidatos estão aí, né? Oi? Alguém quer falar? Parece que alguém quis falar alguma coisa comigo. Então, se quiser só falar. Olha só, quantas pessoas não mandam um currículo, mesmo sabendo que o currículo dela não vai atender? Por exemplo, a empresa anunciou que tem que estar a partir do 5º período. O cara está no 3º, ele fala assim, vou mandar mesmo assim, vai que dá certo. Né? Sei lá, o cara está anunciado lá que precisa de conhecimento avançado de Excel. O cara só tem conhecimento básico de Excel, mas ele também fala, vou mandar também, porque vai que cola. E um monte de gente manda, outros nem observam direito os requisitos. Não, viu, ela anunciou uma vaga, eu chego lá e mando o currículo. Então tem muito currículo que está completamente fora do que a empresa precisa. Então, a empresa vai ter, o RH, o trabalho de pegar esses 1.200 currículos, fazer uma triagem que é trabalhoso, dar um trabalho. Eu vou fazer com vocês um exercício daqui a pouco sobre isso, vocês vão ver, analisar currículo e ficar lendo currículo. Eu faço em sala de aula, às vezes, lá uma dinâmica para analisar currículo com 15 currículos, 18 currículos, o aluno já fica achando muito. Nossa, professor, dá trabalho mais ficar vendo esse currículo. Gente, 15 currículos. Imagina você com 1.200 currículos para analisar. Uma equipezinha de RH vai ter um trabalho lá. Mas é feita a triagem. Aí vai, né, separando. Aquele cara que está no 1º período, vai separar. O cara que não tem conhecimento de Excel, vai separar. Vai, né? E vão separando aqueles que preenchem os requisitos da vaga. No final, né, esses números aí que está aí é só um exemplo, não é que tenha que ser dessa forma aí, mas no nosso exemplo aqui, vai que a empresa vai separar, então, 150 currículos nessa primeira triagem. Os currículos, aqueles 150, atendem aos requisitos da vaga. Todos aqueles 150 currículos, o cara está no 5º período, tem conhecimento avançado de Excel, tem conhecimento de matemática financeira e o resto dos conhecimentos que a empresa precisa. Só que os currículos atendem aos requisitos técnicos. Mas e os aspectos comportamentais? Aí o currículo não mostra. O cara sabe trabalhar bem em equipe, o cara tem uma boa apresentação, né? O cara se comunica bem, e também precisa disso. Isso o currículo não mostra. Então, aí vai ter outras triagens, que aí a empresa que estabelece, né? Eu falei aqui que não necessariamente precisa ter 3 triagens. Aí a empresa que vai fazer o seu planejamento. Como é que ela vai fazer essas triagens aí? Quantas etapas vão ser? Que aí o RH vai pegar aqueles 150 ali, ó. Hoje, por exemplo, antigamente chamavam 150 candidatos para ver o camarada, a parte da apresentação dele, o aspecto comportamental, como ele se comunica, como é que ele conversa, se ele fala gíria, se ele vem bem apresentável. Antes chamava essas pessoas lá na empresa. Hoje, as empresas, elas ganham um tempinho, em vez de chamar 150 candidatos, mandam um e-mail para as pessoas, gente, manda um vídeo currículo. Ou, se não, faz uma videochamada. Faz uma entrevista por videochamada, uma videoconferência. Que é rapidamente, né, se for mandar um vídeo currículo, é um vídeo currículo de 1 minuto e meio no máximo. Que é para observar a parte de a aparência do candidato,
Aparência, como eu falei lá, gente, não é ser bonito, ser feio, não. Camarada bem vestido, bem penteadinho, arrumadinho, conversa bem, se expressa bem, não fala gíria. Né? Porque aí tem aqueles candidatos que vai fazer uma videochamada com o cara tá lá de camiseta e bermuda, toda atrapalhada. Ele acha que, né, é só uma entrevista por telefone, precisa de eu pôr uma roupa melhor. Não precisa. Não é que precisa pôr terno e gravata, mas também não pode ficar de camiseta. E aí o cara já é eliminado. Então é uma entrevista rápida. Viu a aparência do camarada, bateu o papo com ele, viu como é que ele conversa. Tenta identificar se realmente ele tem aqueles conhecimentos mesmo, se vai poder aplicar teste com ele. O cara confirma, tem, sim, tal, papapá. Então, desses 150, já vai eliminar uma série aí que não tem boa apresentação, que não se comunica bem, que fala gíria, que sei o quê, papapá. Elimina, seleciona 60 candidatos. Aí pode fazer uma nova etapa para já fazer uma aplicação de teste de Excel, alguma coisa assim, para, de repente, separar os 24 candidatos, que aí são os 24 que vão realmente para a seleção final. 20 candidatos que estão cursando o 5º período ou mais, que tem conhecimento avançado de Excel, tem conhecimento de matemática financeira, se expressam muito bem, o comportamento deles é muito bom. 24 candidatos que realmente atendem as 4 vagas que a empresa tá. Só que aí a empresa vai fazer, então, o processo seletivo aqui, ó, para, enfim, selecionar os 4 melhores. Com certeza, dos 24, tem 4 que são melhores. Então, ela pode fazer mais uma etapa. E desses 24 aqui, já aplicando entrevistas mais aprofundadas, aplicando dinâmicas de grupo, seleciona 12. Aí, os 12 finalistas que vão para o processo final, que aí o RH já chama o gestor da área. Ó. Aí já vem o RH com o gerente financeiro, os 12 candidatos, aí o RH vai iniciar as dinâmicas, vai fazer as entrevistas, o gerente acompanhando, o gerente da área pode fazer perguntas também, fazer suas entrevistas também, para conhecer melhor os candidatos, fazem as dinâmicas, o RH anota tudo que tem que anotar, encerrou essa última etapa, o pessoal vai embora, aí o gestor da área vai conversar com o pessoal do RH, o pessoal do RH vai dar a versão, a sugestão deles, a opinião deles, de tudo que eles observaram, até porque o pessoal do RH está acompanhando o pessoal desde lá de trás. Tem muita informação para abastecer o gestor, para o gestor tomar a decisão. Às vezes eles tomam em conjunto, mas às vezes a vontade do gestor vai prevalecer, porque é ele que vai trabalhar com as pessoas. Mas normalmente ele toma como um acordo ali com o pessoal do RH e eles definem os 4 candidatos. Então, só para encerrar, mais uma coisa. Essa primeira triagem aqui pesada, que é cansativa e pesada, demanda tempo, eu expliquei na outra aula, até dei um exemplo da empresa que eu trabalhava, né? Que o cara lá resolveu terceirizar isso, passar para uma agência de recrutamento. Porque, gente, desculpa, perdão. As meninas do RH dessa empresa lá, elas perdiam um tempo fazendo esse processo aqui inicial, ó, pesado. Pegar os 1.200 currículos, selecionar 150, depois pegar esses 150, selecionar 60, depois pegar esses 60, selecionar 24. Isso aqui era mais de um mês. E aí, a função das meninas do RH não é só fazer triagem de currículo, não é só fazer processo seletivo, elas têm que cuidar também da avaliação de desempenho, do treinamento e desenvolvimento de funcionários, uma série de coisas, né? Então, estava tomando muito tempo delas, o cara falou, vamos terceirizar isso aí, ué. Aí contratou uma agência de recrutamento, que eu falei dessa experiência que eu vivenciei lá, que eu ajudava também nisso aqui. Achei excelente a experiência que eles botaram na mão de uma agência muito boa, tá? Uma agência lá da Barra, lá que eu sei que... Aí o RH falava com a agência, eu preciso de 12 candidatos para suprir 4 vagas aqui. Precisa de ter conhecimento disso, disso, disso e disso. O pessoal da agência já pegava, já fazia o processinho, uma semana, já mandava os 12 candidatos, todos já pré-selecionados, e bons candidatos, todos dentro daqueles requisitos que a empresa tinha pedido. Que aí facilitava
bastante o trabalho do RH. Eles já iam direto para essa etapa aqui final, né? Então, aqui, ó, a agência de recrutamento vai ajudar bastante. E hoje, gente, que eu vou falar aqui com vocês, mas já aproveitar que está aqui na tela, as empresas hoje, modernas aí, estão adotando o recrutamento online. O que vem a ser o recrutamento online? A empresa cria um site, né? Um sisteminha de gestão, que a empresa cria um site, ela anuncia a vaga, e aí, ó, para se candidatar à vaga, clique aqui, né? Por exemplo, ela pode divulgar isso nas redes sociais, aí o camarada clica, ele cai lá, onde ele faz o cadastro dele. Ele preenche o cadastro dele com essas informações, se ele está cursando faculdade, qual período ele está, conhecimento dele de Excel, se é básico, intermediário, avançado, conhecimento de Word, se é básico, intermediário, avançado, conhecimento de inglês, básico, intermediário, avançado, outros conhecimentos, ele vai preenchendo, envia o seu cadastro, aquilo vai para um sistema online. Aí, o que acontece? Precisa de 4, né? Vai contratar 4 pessoas lá para o financeiro. Eles estabelecem lá os pré-requisitos, as competências. A menina do RH vai lá no sistema e filtra. Quero lá candidatos com Excel avançado, candidatos com conhecimento de matemática financeira, que estejam a partir do 6º período, que tenham conhecimento disso, conhecimento daquilo. Põe as informações no sistema, o sistema já filtra. E já vai dar para o RH os currículos que tem lá dentro daquele banco que estão dentro daquelas características que o RH precisa. Aí vai aparecer lá para ela lá, né? 150, 200 currículos. Ela já queimou uma etapa, né? Já facilitou bastante a vida do pessoal do RH. Aí, o que acontece com isso, né, gente? É bom a gente também refletindo os dois lados da moeda. Um sistema desse online tem seus prós e contras. Isso não tem escrito no material, mas é para você raciocinar. Tanto para o candidato quanto para a empresa. Para o candidato, esses sistemas é uma boa, por um lado, porque o cara, na casa dele mesmo, ele pode ir no site dessas empresas e se cadastrar em diversas oportunidades aí, né? Sempre que ele vê numa rede social, uma empresa anunciando vaga no LinkedIn, que ele clica lá, já vai lá e já está se candidatando àquela vaga lá. De repente, ele pode ser chamado. Ele pode se candidatar a diversas oportunidades aí, se cadastrando nesses sites. Abre um leque para ele. Porém, tem o outro lado da moeda para o candidato. Enquanto aqui, ó, ele vai estar se candidatando, nesse exemplo que eu dei, com outros 1.200 concorrentes, você pode ter certeza que nesse cadastro online aí ele vai estar concorrendo com 30 mil candidatos. Porque é gente do Brasil todo se cadastrando, enviando currículo e cadastrando seus dados lá naquele site lá também. A empresa, quando anuncia uma vaga lá numa rede social, o planeta inteiro está vendo. Qualquer pessoa pode ir lá e jogar o currículo dela lá. Né? Então, aumenta consideravelmente a concorrência, o número de candidatos vai aumentar. E para a empresa? Para a empresa, é uma boa, porque ganha tempo, né? Economiza tempo, e a empresa ela vai alimentando esse banco de dados dela, ela cada vez mais vai tendo mais candidatos cadastrados no seu banco, ganha tempo, quando ela precisa, ela vai lá, filtra rapidinho, já seleciona os candidatos com o perfil que ela quer, ganha tempo. Agora, o outro lado, ocasiona desemprego também, né? Imagina aqui, ó, quantas pessoas precisariam de ter para pegar lá 2.000, 3.000 currículos e fazer essa triagem? 2, 3 pessoas, que aí agora não precisa mais daquelas 3 pessoas. O sistema já faz sozinho. Não é que vai mandar todo mundo embora, mas alguém vai perder emprego lá. A empresa vai poder reduzir o quadro dela. As empresas hoje, elas querem também buscam muita redução de custo. Então, se você parar para analisar, qualquer empresa aí que
ela faça isso manual. A partir do momento em que ela estabelece um sistema, implanta um sistema online, com certeza ela vai reduzir um pouquinho o quadro dela do RH lá. Então, tá vendo? Tem vantagem, tem desvantagem. E aí, então, pessoal, ó, eu tinha falado com vocês, vamos pegar de agência de recrutamento para frente aqui para a gente ver, ó. A organização pode, em vez de ir direto ao mercado de recursos humanos, entrar em contato com a agência de recrutamento, né? Para se abastecer de candidatos que constam em seus bancos. As agências podem servir de intermediárias para fazer o recrutamento. Acabei de dar o exemplo aqui, né? Existe uma variedade de agências especializadas em recrutamento pessoal para atender a empresas pequenas, médias e grandes. Algumas agências se especializam em recrutamento específico, como engenheiros, pessoal de processamento de dados, secretárias. O recrutamento por meio de agências especializadas é um dos mais caros, embora seja recompensado pelos fatores tempo e rendimento. Então, uma agência você tem que contratar, de fazer um contrato com a agência, pagar ela mensalmente lá. Tem um custo, né, envolvido. Se você vai fazer um recrutamento por aqueles meios tradicionais que a gente tinha visto na aula anterior, que eu, né, como eu exemplifiquei na aula e hoje eu fiz um resumo, saem bem mais barato para a empresa. Mas a agência, ela faz a empresa ganhar tempo, otimizar seu tempo e consegue candidatos mais bem selecionados, mais bem qualificados, que é a especialidade dela, né? Ela tem um banco de dados lá e tem suas metodologias para conseguir mais candidatos qualificados para fazer esse filtro e oferecer para a empresa candidatos melhores, tá? Elas são mais eficazes em situações como a empresa não possui um RH ou não está preparada para recrutar ou selecionar pessoas de certo ou trabalhar com competências distintas. Então, né? Quando tem determinadas empresas aí que elas têm um RH muito bem estruturado internamente, preferem trabalhar assim. Isso não há uma regra, não há, né? Isso vai da política da empresa, da cultura da empresa. Tem empresas que preferem ter lá o seu próprio RH e não terceirizar isso, e tem empresas que preferem terceirizar. Mas, normalmente, mesmo empresas que têm um determinado RH já pronto, lá arrumadinho, às vezes, em algum momento, ela pode utilizar. Por exemplo, vai contratar um certo tipo de profissional com uma certa competência distinta, como ele está falando ali, e que aí, de repente, a agência pode fazer isso melhor. E aí, de repente, o RH aqui não está conseguindo um especialista numa determinada área, o cara que sabe manusear uma determinada máquina, tem que ter um conhecimento lá de um determinado processo mecânico da máquina. E aí, então, a agência vai ter mais condições de buscar no mercado aquele tipo de profissional lá. Quando há também a necessidade de atrair um grande número de candidatos. Então, por exemplo, uma empresa, uma construtora vai construir um empreendimento novo, gigantesco, e aí vai precisar de muito funcionário para construção civil. Então, de repente, o RH daquela construtora não está preparado para fazer um processo seletivo para contratar 2.000 funcionários. Não tem estrutura para aquilo. Então, contrata uma agência terceirizada, uma agência de recrutamento para fazer isso. Não é? Quando o esforço de captação visa alcançar pessoas que estejam empregadas, e aí para não haver choque, né? Que, de repente, a nossa empresa pode estar querendo contratar um gerentão bom, um cara altamente especializado naquela área lá, um gerente bom. E aí não vai encontrar facilmente esse gerente por aí dando sopa no mercado. E sabe que tem determinados gerentes empregados em outras empresas aí que a empresa queria aquele cara lá. É um pouco antiético, pode ser, não é ilegal. Mas aí mais antiético ainda é a própria empresa ir lá abordar o cara, né? É muito antiético. Mas aí o que a empresa faz? Trata uma agência, tenta dar uma sondada. Tem 2 profissionais aí no mercado aí que me interessam. Tenta dar uma sondada para ver. Não é tirar o cara lá da empresa, não, mas de repente a agência tem a sua forma de abordar o cidadão
para saber como é que está a satisfação dele com a empresa lá. Vai que, de repente, o cara fala, eu tô louco para sair dessa empresa aqui. Aí a agência de recrutamento vai falar, então, de repente, nós temos uma oportunidade boa para você, tem uma outra empresa, assim, aí vai fazer a intermediação dela lá. Mas a agência vai fazer isso de uma forma bem mais ética, vai abordar, vai procurar sondar a pessoa para saber se ela tem interesse numa outra oportunidade. Se o cara falar, não, estou muito bem aqui onde eu estou, não, então beleza. Agora, a agência vai fazer isso sem expor a empresa aqui, né? Porque o problema é, imagina, a nossa empresa ia abordar o cara, e aí depois aquilo vaza para o mercado lá, e o dono da outra empresa fica sabendo que a sua empresa está assediando o funcionário dela, vai pegar mal, não é? Então, pode ser nesse caso também. Ou quando o preenchimento do cargo é confidencial. Por exemplo, quando a empresa está querendo um gerentão, né, uma pessoa para um cargo muito importante, ela também não quer anunciar para o mercado que ela está sem aquele gerentão lá. E o mercado pode, né, sai boatos do mercado, ela ficou sabendo, a empresa tal lá está sem o gerente dela. Gera especulações, e não é saudável para a empresa não quer isso. Então, ela está precisando de alguém para uma vaga estratégica, ela contrata a agência vai fazer um processo seletivo inicial sem que as pessoas saibam qual que é a empresa que está interessada, tratando. E aí, no momento em que for para aquela fase final, aí é que os candidatos vão saber qual que é a empresa e tal, tá? Mas aí a empresa mantém aquilo em confidencialidade durante um tempo ali, sem os outros saber que ela está buscando uma pessoa para um cargo importante lá dentro. E aí, para encerrar, a agência de recrutamento, ela requer alguns cuidados, né? Quando você, por um acaso, for trabalhar numa empresa e que optarem por contratar uma agência de recrutamento, é bom observar isso aqui, importante sim. Dar à agência uma descrição completa do cargo a preencher, ou as competências requeridas. Porque eu já vi, às vezes, acontecer aí de empresas que contrataram a agência, e aí não passa direito para a agência quais são os requisitos do cargo, as competências exatas que a empresa precisa. Passa mais ou menos lá que está precisando de uma pessoa na área financeira. Não passa direito para a agência não vai pegar lá um determinado número de candidatos, vai mandar para a empresa, aí que a empresa não vai aceitar, não está faltando, queria uma pessoa com conhecimento disso, daquilo, mas a empresa também não passou, né, bem descrito para a agência o que ela precisava. Quem não, né, faltou comunicação aí, o processo vai dar errado, né? Especificar à agência quais as ferramentas a utilizar na seleção, formulário, testes, que tipo de entrevista, né? Que, por exemplo, vai querer uma pessoa com conhecimento de Excel, vai querer uma pessoa com conhecimento de matemática financeira, então já fala para a agência, eu quero que faça teste de Excel, eu quero que faça um teste de matemática financeira assim, assim, assado, eu quero saber da parte comportamental, quero que vocês façam uma dinâmica aí, que eu quero uma pessoa com espírito de trabalho em equipe, com espírito de liderança. Passa isso tudo para a agência e passa o que você quer que a agência faça em termos de testes, para testar conhecimento, testar competência, para mandar as pessoas dentro do que a empresa precisa. Proporcionar retroação à agência, dar um feedback sempre para a agência, né? Quando rejeitou candidatos, a agência está mandando candidatos que não está servindo para você. Você está rejeitando. Aí você também não está passando para a agência, né? Por que aquele candidato não serviu? Ela vai continuar mandando candidatos que não vai servir para você. Então, sempre que ela te mandar candidatos, o RH, faça um resumo de tudo e tal, e dê um feedback, candidato tal, a gente gostou, tal. Agora, candidatos assim, assado, a gente não quer, né? Chegou um candidato aqui que ele se comportou assim, assado, então, por favor, observe numa próxima processo aí, não me mande candidatos com esse perfil que eu não vou querer, já dá um feedback para a agência. E procurar, por fim, isso funciona melhor quando você desenvolve um relacionamento de longo prazo,
né? Com uma ou duas agências, dependendo do tamanho da sua empresa, né? Uma ou duas agências. E você tem que designar dentro da empresa uma pessoa para servir de ponte, para se comunicar com a agência de recrutamento. Senão também a comunicação não for boa aí, a coisa não funciona. Imagina, você não tem internamente uma pessoa responsável, né, para as agências de recrutamento canalizarem a comunicação naquela pessoa, vai haver ruído, porque o cara da agência liga, ele fala uma coisa com um funcionário, daqui a pouco ele liga, ele vai falar com outro funcionário, aquilo, as comunicações não são passadas de uma pessoa para outra, de um setor para outro, no final acontece uma zebra qualquer aí, a falha foi de comunicação, porque não tinha uma pessoa responsável para concentrar todas as conversas da empresa com a agência numa pessoa, ou uma ou duas, né? Para que esteja concentrado aí. E aí, pessoal, olha só, uma coisa, um outro conceito novo aqui, ó. Headhunters, ou caçadores de talentos. O que vem a ser um headhunter ou um caçador de talento? São especialistas autônomos ou ligados a consultorias que têm como principal atividade seduzir para posições estratégicas. Tá, gente? Ó, então, desde já, headhunter, para começar, é um termo do inglês. Hunter, caçador. Head, cabeça. Acho que é isso, caçador de cabeça, de talentos, né? Então, eles só trabalham buscando candidatos para empresas de alto nível, tá? Nenhuma empresa vai contratar um headhunter para arrumar um assistente para a empresa lá. Tá? Não é assim que funciona. Porque esses headhunters são caros, o trabalho deles é muito caro. Normalmente, eles trabalham para grandes organizações. Não é qualquer empresinha por aí, quer contratar lá um gerente, vai contratar um headhunter do mercado. É difícil você encontrar headhunter por aí. Eu vou explicar daqui a pouco quem são esses caras. Como é que um cara, um dia, vira um headhunter na vida? Não vamos falar já. Né, lá? Mas aqui, primeiramente, eles trabalham buscando no mercado pessoas altamente qualificadas para posições estratégicas. O diretor, o grande gerente de uma empresa, de gerentão para cima. Os altos gerentes para diretor e vice-presidente, né? É só por aí. Profissionais com alto grau de especialização e que raramente se encontrarão desempregados. Tá? É um meio utilizado com menor frequência pelas organizações em função de suas características e de seu alto custo. Normalmente, o custo desse tipo de serviço toma como base a média do salário anual que o profissional selecionado terá. Então, olha para você ver. Vai contratar um cara desse aí de alto nível, o salário dele é alto. Salário aí de 20, 30 mil reais, é diretor e tal, 20, 30 mil reais. Aí, o que o headhunter faz? Soma o salário anual. Se for 30 mil reais, 360 mil por ano. Ele pega um percentual daquele valor lá. Sei lá, eu não sei exatamente não, né? É muito dinheiro, tipo 10% do salário anual do cara, 30 mil reais que a empresa vai pagar. Mas, tá vendo? O custo é muito alto. Mas que empresa, por exemplo, então, que contrata? Essas multinacionais aí, poderosíssimas aí, ó, tá precisando de um diretor de estratégia. Diretor de estratégia bom mesmo. Está disposto a pagar 30 mil reais de salário para o cara ou mais. Aí contrata um headhunter aí, ele mais ou menos, ele até já sabe no mercado aí, as pessoas, quem ele vai sondar, ele passa um tempo sondando essas pessoas, analisando essas pessoas, observando, né, tal, para uma hora ver quem é o melhor mesmo ali para a empresa lá, porque o que a empresa está precisando, e uma hora ele vai abordar essa pessoa. Vai se apresentar, vai abordar, depois de já ter acompanhado um pouco da carreira desse cara e analisado já
secretamente o comportamento, vários aspectos dessa pessoa. Deixa eu ver o que está falando aqui no próximo. Ó, depois eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, para atrair os talentos, esses profissionais preferem uma abordagem mais direta com a participação em seminários. Ah, sabe o que eu já vi, ou já ouvi falar? O headhunter é contratado para selecionar um diretor de estratégia, por exemplo. Aí ele está observando 3 pessoas. E, normalmente, esse headhunter, ele é um cara envolvido com muita coisa, né? Outras coisas aí no mercado. Aí vai ter uma semana vai ter um seminário, e ele está envolvido, ajudando a organizar o seminário. Precisa de um palestrante para o seminário. Aí, sabe o que ele faz? Ele pode convidar o cara que ele está observando. Ó, fulano, eu sou aqui, estou organizando um evento, estou organizando um seminário, estou precisando de um palestrante. Você tem o perfil do palestrante que eu preciso? Você gostaria de fazer uma palestra lá para a gente? Ah, vou sim. Convida o cara para fazer uma palestra, que além dele estar ajudando o evento lá na palestra, tal, o headhunter está observando o cara, para ver se é o cara mesmo que a empresa está precisando lá. Não está vendo como é que esses caras trabalham? Agora, depois, sei lá, convida o cara para um evento social, para um almoço, para um jantar, para um café, para conversa, e aí vai conversar para o cara, abrir o jogo e explicar para o cara o que está acontecendo. Quem que é esse cara, headhunter? Cuidado, viu, gente? Cuidado, porque eu já vi um carinha, sabe? Mas o que você faz da vida? Ah, eu sou um headhunter. Carinha novinho. Esse cara... Gente, o headhunter não é bem isso, não. O cara ele sei lá, recrutamento, seleção de pessoas aí, se diz headhunter. Quem que é um headhunter? O headhunter, pelo meu conhecimento, é um camarada que ele se formou lá em recursos humanos e fez carreira na área de recursos humanos. Ele começou de assistente de recursos humanos, virou gerente de recursos humanos, foi para uma mega empresa, aí, uma dessas multinacionais, chegou a assumir um cargo de diretor de recursos humanos e trabalhou a vida inteira. Na área de recursos humanos, o cara sabe tudo. Aí o cara se formou em recursos humanos, fez pós-graduação em recursos humanos, fez mestrado em recursos humanos, fez doutorado em recursos humanos, chegou a ser diretor de recursos humanos de uma multinacional dessa, e aí, em algum momento, lá, o cara já é um cara sênior, um cara altissimamente qualificado, cara que trabalhou a vida inteira nessa área, ele conhece o mercado todo de recursos humanos, ele sabe que tem conhecimento demais. E aí o camarada ou se aposentou, ou saiu da empresa lá, que ele trabalhava, para abrir uma agência de recrutamento para ele. Aí montou uma senhora agência de recrutamento, que é respeitadíssima no mercado, e aí esse cara, ele faz esse trabalho de headhunter. Mas é um cara, então tá vendo quem que é um headhunter? É um cara que, quando uma empresa contrata ele, fala assim, ó, fulano, headhunter, eu preciso aqui de um diretor financeiro bom. Quero um cara, um diretor financeiro, eu quero o melhor que você conseguir no mercado para mim. Ele já até sabe quem que ele vai sondar. Tanta experiência que ele tem no mercado, ele já trabalhou no Rio, já trabalhou em São Paulo, ele já fez consultoria em diversas empresas multinacionais para lá e para cá, ele conhece esses profissionais dessas empresas do mercado tudo. Aí ele vê o perfil que a empresa está precisando ali, diretor financeiro, fala, opa, conheço 3 caras que preenchem esse requisito que essa empresa quer. E aí ele vai sondar, vai dar um jeito dele, dentro da ética, de sondar os caras, para ver, e identificar qual deles que realmente é o cara exato para aquela empresa lá. A hora que ele definir, ele vai ter uma conversa, vai chegar para o cara se anunciar. Falar, ó, eu queria bater um papo contigo, que eu tenho uma oferta de trabalho boa para fazer. E, normalmente, quando a empresa vai fazer isso, ela está disposta a pagar mais. Entendeu? Porque ele vai chegar para o cara vai estar trabalhando, tem empregado numa grande empresa. Entendeu? Aí ele vai chegar e vai falar, mas você está empregado hoje, mas a empresa lá está disposta a pagar 50% a mais do que você ganha hoje.
Aí o cara de lá fala, opa, como é que é? Eu fiz esse trabalho aí de headhunter, te observei, tal, porque a empresa tal está interessado num profissional com o perfil que você tem, e eu identifiquei que você é o cara que tem o perfil mais adequado para o cargo lá que a empresa precisa, e a empresa de lá está disposta a pagar 50% a mais do que você ganha. Se o cara ganha 20 mil, vai ganhar 30. Aí o cara balança, né? Fala, opa, vamos conversar. Então, normalmente, esses processos de recrutamento por headhunter, normalmente eles funcionam dessa forma, tá? Então, por isso é que eu falei, um carinha novinho lá, falou, eu sou headhunter. Cara, ele mexe com recrutamento e seleção, tá falando que é um headhunter. Headhunter não é um carinha novinho, normalmente é um cara sênior, um cara altamente experiente, mas já passou por experiências e mais experiências na vida. Tá? O que mais que o cara está falando aqui? Como o foco da atração é geralmente voltado para candidatos passivos, atuando em suas áreas de especialização, toda a estratégia de atração é feita em total sigilo. Ó lá. O cara fica acompanhando o candidato, acompanhando, para preservar os profissionais que estão sendo sondados de qualquer... tanto para preservar tanto a empresa quanto o próprio profissional. A hora que ele define e fala, não, tem que ser esse cara aí. Aí ele vai chamar o cara para uma conversa, depois de ter passado um tempo observando em sigilo. Tá? Olha lá, recrutamento online, que eu já tinha falado, né? A internet, ela está se revelando um importante canal de contato entre as organizações e o candidato. Sites de procura de emprego estão se multiplicando a cada dia. As organizações estão apostando na internet para recrutar talentos e reduzir custos. Está vendo? Reduz bastante o custo desses processos, né? Ao mesmo tempo em que aumenta os horizontes do recrutamento e facilitam a vida dos candidatos. Então, aumenta o horizonte, facilita a vida dos candidatos, mas também lembrem que traz um outro problema. O candidato vai ter um horizonte maior de vagas para ele se candidatar. Sim. Mas, com certeza, ele vai estar candidatando a vagas com uma concorrência maior também, né? Mais candidatos participando também. Então, tem prós e contras. A internet proporciona velocidade de informação e facilita em trabalhar grandes volumes de dados. Permite agilidade, comodidade e economia. O candidato pode concorrer a várias oportunidades no mercado nacional e internacional, mesmo estando em casa. Sim, tem essa vantagem. Mas ele está concorrendo com um número maior de pessoas. Tá? Então, a gente tem que ter isso na cabeça. Como que isso é feito, professor? Aí, gente, infelizmente, eu não tenho conhecimento nessa área de sistemas de gestão. Mas vocês conhecem, né? Vocês já devem ter se candidatado aí a várias oportunidades aí, se cadastrando através de sites, através desses meios online aí, onde você vai lá, joga os seus dados todos, aquilo é um recrutamento online. Aquilo vai para o banco de uma empresa. Então, as empresas normalmente contratam, né? Já tem sisteminhas prontos já, né, que a empresa contrata. Pessoal, olha só, deixa eu ver o que está faltando aqui, que eu vou dar um pequeno intervalo de 5 minutos. Uma enorme variedade de empresas, como consultorias e agências de recrutamento e seleção de pessoal, utiliza intensivamente a internet. Algumas funcionam como banco de dados de currículos e cobram taxas para gerenciar candidatos no web, as quais variam de pequenos débitos mensais e parcelas da remuneração inicial da pessoa que vier a ser contratada por indicação da agência. Ainda não é isso que eu queria falar, não, mas aqui, ó, pegando aqui o assunto, uma vez eu estava dando uma aula disso e um aluno me falou que ele tinha feito um cadastro numa agência mesmo, que ele disponibilizava lá o currículo dele, e ele pagava uma taxinha mensal. Não sei se era R$30, uma taxinha pequena. Então, algumas agências de recrutamento fazem esse tipo de coisa. Você se cadastra com ela lá, ela
faz um esforçozinho para te ajudar a se colocar no mercado de trabalho, só que cobra uma taxinha, R$30, não garante a contratação sua. Nem pode fazer isso, né? Como é que vai garantir que você vai ser contratado? Não. Você corre o risco de ficar lá 6 meses, 8 meses, pagando o seu currículo lá, mas também vai depender de você ir bem nos processos seletivos, né? Ela vai, de repente, indicar você para algum processo, mas aí você vai concorrer com outros candidatos lá. E aí, se você não for bem no processo seletivo, então, ou seja, o fato de você estar lá participando da agência, lá pagando para seu currículo estar lá, não é a garantia de contratação. Outras agências nada cobram do candidato pela manutenção dos seus currículos da rede, mas da empresa que se interessar em contratar a pessoa, assim, não cobra do candidato, mas cobra da empresa. Então, você faz seu cadastro lá na empresa gratuitamente, o seu currículo fica lá no banco de dados da empresa gratuito, você não paga nada por aquilo, e aquela agência, ela vai, né? Tem as empresas que contratam ela cobra da agência lá e tal. Nos sites dessas agências, o candidato ainda encontra informações e dicas sobre como montar um currículo, comportar-se nas entrevistas de seleção, fazer testes e negociar uma boa contratação. Uma outra coisa, pessoal, olha só. Eu queria, não sei se eu vou fazer isso hoje, vamos ver como é que vai ser o andamento da aula, desse restante da aula hoje. Eu acredito que não vai dar tempo, mas eu tenho algumas dicas muito... Eu até cheguei a falar na sala de aula, mas eu queria voltar num assunto com vocês. Não é fugir do assunto aqui, não, mas dar algumas dicas, porque vocês, principalmente, que está fazendo o curso de recursos humanos mesmo, às vezes algumas alunas reclamam comigo, né? Já vi muita aluna falar, professor, eu fico, às vezes, meio desanimada com o meu curso. Por que está desanimada, filha? Não, eu tenho visto aí que está muito difícil arrumar emprego nessa área, que essas ferramentas tecnológicas aí, de recrutamento online, esse tipo de coisa, acaba tirando oportunidade da gente. Aí eu falo com as meninas, realmente. Agora, isso aí, gente, é tudo na vida. Tudo. As tecnologias estão tomando emprego, não é só de quem trabalha na área de recursos humanos, não. Olha daí, taxista. Tanto que esses caras vêm penando aí, que antigamente o cara tinha o seu táxi, ganhava vida lá com o táxi dele. O camarada criou um aplicativo que você chama o carro lá, gente, fez uma devassa no mercado inteiro. Tecnologia. O ensino à distância. Você acha que eu também não estou sofrendo? Não. Né? Na outra faculdade que eu dei aula lá, minhas oportunidades eram sumindo, até eu sair da faculdade, por causa que começou a mudar tudo para ensino à distância. O ensino à distância surgiu, começou a pegar com redes sociais, veio esses marketing digital, que aí um monte de ferramentas que aí as faculdades aprenderam também a divulgar os seus cursos online nas redes sociais, começa a ganhar dinheiro com isso começa a ver que é mais lucrativo do que contratar professor para ficar na sala de aula dando aula. Então, isso aí, gente, é tudo discos, né? Muitos de vocês não devem lembrar. Eu sou lá dos anos 80 ainda. Cheguei a ter coleções de disco de vinil. Era uma das áreas das indústrias mais rentáveis do planeta Terra. Os caras vendiam milhões e milhões de discos. Veio novas tecnologias, apareceu o CD, continuou vendendo CD, mas daí a pouco apareceu site de download, MP3, acabou. Faliu as indústrias de gravadora. Sobraram algumas gravadoras aí que não sabem o que fazer da vida. Mas acabou esse mercado, né? Não vende mais disco. Então, gente, não é só quem trabalha com recurso humano que vem sofrendo com novas tecnologias. Todas as áreas. Agora, você precisa entender como tirar proveito também das novas tecnologias. E uma saída, eu não vou falar agora, não, eu só dei essa volta toda para mostrar para vocês, né, a importância de vocês buscarem novos conhecimentos,
E quem sabe, de repente, aproveitar também essas tecnologias e abrir uma agência também para você. Você não está se formando em recursos humanos, está estudando aí tudo sobre recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento de pessoas. Abre uma agência para você, que você consegue abrir uma agência com custo muito baixo, custo de abertura de uma agência, que você precisa de um escritório, e vai trabalhar online, vai trabalhar com rede social, vai trabalhar com curso à distância. Então, tem uma série de possibilidades. Depois eu vou voltar a falar sobre isso, como você trabalhar isso de uma forma que vai realmente te trazer retorno, tá? Não vou falar isso agora, não, senão eu preciso de um tempinho maior. Talvez na próxima aula eu falo. Tá? Vamos lá. Recrutamento. Além disso, os serviços de emprego na web servem para investigar como está indo o mercado de trabalho. Para tanto, basta consultar as vagas que se encaixam em seu perfil, enviar currículo, e-mail esperando resultados. A internet constitui uma poderosa ferramenta para as empresas e os candidatos se aproximarem, embora distantes fisicamente. Os serviços online de recrutamento abrem as portas de muitas empresas e permitem eliminar etapas da provisão. A gente já tinha falado, eu estou passando um pouco mais rápido, porque a gente já tinha falado isso, né? Ademais, permitem a montagem de bancos de talentos, ao se guardar currículos de candidatos. É aquele recrutamento online, a gente já tinha falado, né? Essas novas tecnologias aí ajudando essa área de recursos humanos aí. Já tinha falado sobre isso. Agora, esse aqui que eu queria falar, redes sociais, né? E aproveitar e dar alguns conselhos para vocês. Vou ler o texto aqui e vou falar o que eu queria falar a respeito disso com vocês, que eu falei que tem opiniões divergentes. A utilização das redes sociais para fins de atração mudou significativamente a forma das organizações buscarem candidatos. Ao invés de esperar que eles procurem as organizações, a premissa é buscar candidatos utilizando redes sociais. Principalmente, nós vamos falar um pouco mais sobre o LinkedIn, né? Mas as empresas buscam também em Facebook, Instagram, essas redes sociais todas. Buscar candidatos utilizando as redes sociais para oferecer vagas e conhecê-los melhor, o que não se conhece somente pela leitura de um currículo. Nas redes sociais, você realmente vai ver quem é essa pessoa, o que ela faz no seu dia a dia. Dessa forma, atinge-se não somente os candidatos ativos, que estão em busca de empregos, mas também os passivos, aqueles que já estão empregados e que podem ser seduzidos para uma proposta atraente. O recrutador que utiliza a rede social como estratégia de aquisição e gerenciamento de talentos precisa estar comprometido em construir relacionamentos com as pessoas. É lógico que isso traz muito mais trabalho para a área de gestão de pessoas. Não estou chegando onde eu queria falar. Mas é porque tem uma vertente de pessoas dessa área, a gente vai falar daqui a pouco ali, mas eu vou me antecipar o que eu queria falar. É que não vê com muito bons olhos, acha um pouco meio antiético as empresas irem nas redes sociais para pesquisar coisa da vida de candidatos, né? A gente sabe que pode não ser muito ético, agora também não é ilegal, não é? As redes sociais chamam-se sociais, não é à toa, né? É uma rede social, é aberta. Quem quiser que dá um jeito, tem a forma de você deixar ela privada lá para que ninguém te localize. Agora, se eu tenho o meu Facebook e ele é aberto, é uma rede social. Aí eu vou achar ruim de alguém estar indo lá sondar minha vida lá. Mas então, pessoal, o que eu queria dar de conselhos para vocês, aproveitando aqui um gancho. Eu tenho, gente, 2 livros aqui, quer ver aqui, sobre o assunto, Não vou dar aula de Facebook Marketing, não. 2 livros, deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês bem aí, Vou falar o que eu quero falar. Facebook Marketing, muito bacana, da Camila Porto, e Facebook para negócios. Como você utilizar Facebook para você montar negócio, para você se dar bem e tal. E aí, esses livros ali, os próprios livros, eles falam, os autores, numa parte inicial do livro,
ele alerta uma coisa importantíssima que eu acho que todos vocês precisam pensar. Gente, o que eu vejo, às vezes eu vejo de alguns alunos aí, por aí afora. Eu não falo nada, porque quem sou eu para ficar dando pitaco na vida pessoal do aluno? Mas aqui eu estou dando uma aula, então eu tenho obrigação de orientar vocês. O que eu vejo de aluno, semana inteira o cara só postando foto, agora não porque está no isolamento, mas quando está na vida normal, semana inteira o cara só postando foto dele no boteco, bebendo cerveja, bebendo chopp, é na praia, é na boate, é não sei aonde. E isso, gente, não é que você esteja proibido de postar foto sua na praia, no barzinho, não. Não é que está proibido. Mas, gente, isso pode vir contra vocês. Empresas vão sim buscar quem é candidato. Lógico, o Luiz Cláudio está falando ali, é óbvio. É óbvio. Você, quando você estiver fazendo recrutamento, é óbvio, você vai lá saber do cara na rede social. Então, o que eu falo muito para os alunos? A semana passada eu fiz uma live aí para a faculdade e tal, eu falei demais sobre marketing pessoal. Aí, ó, só tinha exatamente, o que o Luiz está falando aí é exatamente isso. Não sei se vocês assistiram uma live que eu dei a semana passada para a faculdade. Eu sempre gosto de falar desse assunto. Em todas as turmas minhas, sobre marketing pessoal. Gente do céu. Lógico que eu já falei na sala de aula com vocês um pouco, mas eu nunca é demais falar. O marketing pessoal, ele funciona de uma maneira um pouco diferente do que muita gente acha, pensa. O marketing pessoal não é você ficar se autopromovendo, não é você ficar falando bem de si, não é ficar você postando coisas por aí afora, falando que você é bom nisso, que você é o melhor disso, que você é aquilo. Isso é até chato, eu não gosto quando eu vejo o camarada fica se autopromovendo demais, eu acho chato isso. Como é que o marketing pessoal é bem feito? Quando uma pessoa escolhe um assunto e traz aquele assunto para a vida dela, para falar sobre aquele assunto na vida dela. Exatamente, Luiz Cláudio. Então, imagina aqui comigo, eu gosto de dar esse exemplo da minha vida. Eu sou formado em administração de empresa. Me formei em administração. Quando eu estudei administração, a administração ela tem mais ou menos umas 4 áreas bem definidas. Finanças, marketing, RH, produção, mais alguma outra, tá? Aí, em um determinado momento, eu falei, eu tenho que construir a minha marca pessoal. O que eu tenho que ser? Eu tenho que ser bom em alguma coisa, sim, mas ser bom, eu falo assim, eu entendo desse assunto. A gente deve procurar ser bom bom em tudo, mas tem um assunto que você tem que ser um especialista. Então, eu, dentro dessa área minha, dessas áreas da administração, eu me identifiquei demais com essa área de recursos humanos. E aí eu estudei recursos humanos demais, fui trabalhar com isso, e fui estudar liderança, me chamaram para dar aula de recursos humanos e dar aula de liderança. Então, comecei a estudar liderança. Aí, outra coisa, me chamaram para dar aula de planejamento da carreira. E eu dei aulas, anos e anos de planejamento. Tenho livros aqui que não acaba mais. A maioria desses livros aqui, a maioria é sobre planejamento de carreira. Então, eu estudei, e aí eu fui e falei, gente, eu vou pegar esse assunto para eu estudar. Eu não sei se vocês já viram, mas eu tenho o meu canalzinho no YouTube lá que eu fazia vídeos e postava constantemente. Eu parei um pouco, porque minha vida agora virou esse troço de videoconferência aí, minha vida virou de ponta cabeça, eu estou tendo muito mais trabalho dando aula por videoconferência, porque depois eu ainda tenho que editar vídeo, postar o vídeo, tem que cortar, fazer... Então, dá trabalho, além de outras coisas que eu tenho, outro emprego meu que também estou tendo muito trabalho. Não estou tendo tempo para continuar gravando os vídeos que eu fazia, as matérias que eu fazia. Vou voltar a fazer. Eu até agora vou remodelar esse canal meu do YouTube e tal. Mas aí, ano passado, toda semana, uma vez por semana, eu fazia um vídeo, falava sobre sucesso pessoal e profissional, felicidade, liderança, tudo ligado à carreira, como buscar sucesso na carreira,
Então, gente, fiz cada vídeo mais bacana, aí se você buscar lá no meu canal vai ver e tal. Toda semana postava e fazia matérias e postava. Então, primeira coisa para você fazer um marketing pessoal bem feito, escolher um assunto para você trazer para a sua vida. Então, você está fazendo, por exemplo, recursos humanos, você está vendo recrutamento e seleção, você está vendo treinamento e desenvolvimento de pessoas, você está vendo coisas nessa área de carreira, você está vendo uma série de matérias aí, cada período você faz 5, 6, 7 matérias. Você, ao longo do seu curso, tem que uma hora parar e falar assim, ó, eu gosto desse assunto aqui. Pega esse assunto. E outro, um assunto que tenha mercado também para você trabalhar, não é? Igual esse que eu trouxe, carreira. Todo mundo quer melhorar sua carreira, todo mundo... Então, gente, eu então pego esse assunto para me dedicar a ele. Então, eu estudei demais. Eu tenho um conhecimento muito grande. Então, se você for pegar minhas redes sociais, vai lá no meu LinkedIn, no meu Facebook, você vai ver um monte de coisas que eu venho postando. Vai lá no meu canal no YouTube, só postando coisas profissionais bacanas, assuntos muito interessantes. Sabe o que isso traz de benefício para você? Você tem que ter um hábito de fazer isso. Você tem que ter um hábito. Tem que ter toda semana tem a obrigação de postar alguma coisa, ou seja, um vídeo, seja uma matéria. Então, em primeiro lugar, é escolher o assunto. Depois, escolher as redes sociais. O que você vai fazer? Vídeo para pôr vai criar um canal no YouTube, uma fanpage lá no Facebook, um perfil lá no Instagram e o LinkedIn é o suficiente. Sabe, toda semana você vai alimentando isso, compartilhando. Eu compartilho também nos meus contatos lá do WhatsApp também, quando eu fazia. E isso, gente, quais os benefícios disso? Te força a estudar. Toda semana eu parava para fazer um vídeo, eu ia pegar meus livros aqui e estudar aquele assunto para fazer um vídeo. Então, eu estava adquirindo conhecimento. E é um conhecimento que você adquire diferente do conhecimento que você estuda para fazer a prova. Você estuda, vai lá, faz a prova. Daqui a pouco você esquece aquilo. Quando você faz um vídeo, você grava um vídeo e tal, aquilo parece que incorpora, entra na sua cabeça e você não esquece mais. Porque você, com o tempo, quando você está dando uma aula, fazendo uma palestra, gravando um vídeo, aquele conhecimento é gravado na sua memória, você não esquece mais. E esse conhecimento que você vai adquirindo, vai adquirindo, é o que você vai usar nas suas entrevistas de emprego. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você dá uma aula de um assunto lá para o camarada lá, demonstra para o entrevistador que você sabe tudo sobre aquele assunto. O cara fala, opa, tá aí um camarada diferenciado. E aí você ainda pode falar para ele, inclusive, eu tenho um canal no YouTube. Ah, é? Você tem um canal? Eu tenho um canal no YouTube, eu posto toda semana sobre esse assunto. O camarada vai lá ver lá no YouTube, tá lá seus vídeos bacanas, falando daquele assunto, demonstrando seu conhecimento. Você fala com o cara, eu tenho uma fanpage também no Facebook, o cara vai lá no Facebook lá, vai ver você lá toda semana postando matérias informativas, importantes, que ajudam outras pessoas. O cara vai falar, é esse Luiz Cláudio que eu estou precisando, esse que é o funcionário que eu preciso. Aí vai ver o cara que está concorrendo com você na entrevista de emprego, o cara só no boteco manguaçando. O cara só lá no jogo de futebol bebendo, só lá na praia fazendo bagunça, só no boteco bebendo cachaça. Gente, e eu vejo por aí afora, o que eu mais vejo é gente que semana inteira só postando besteira nas redes sociais. Você acha que a empresa não vai atrás para saber quem é você, não? Claro que vai. Ah, professor, mas isso não é legal a empresa fazer isso, não. Não é ilegal, Pode não ser tão ético, mas faz. Eu faria e você, se estivesse recrutando, faria também, conhecer o que essa pessoa faz nas horas de folga. Né? Então, gente, por favor, tá? O que eu quero que você entenda? Eu não estou falando que você tem que parar de postar foto sua no Facebook, agora então... Não, é tomar cuidado, o exagero, o excesso. Sem contar levantamento da polícia. Exatamente. Então, a gente hoje precisa tomar um cuidado, porque a gente hoje vive meio que um Big Brother,
né? Tem câmera filmando para tudo quanto é lado. Você, hoje em dia, aconteceu qualquer coisa com você ali, já tem um monte de nego do lado ali, filmando, gravando você lá e depois posta nas redes sociais aí. A gente precisa tomar certos cuidados. Nós vivemos um mundo hoje, com essa tecnologia, traz uma série de vantagens, de benefícios para a gente, ao mesmo tempo também traz desvantagens. Tem um neném falando aí. Cidadão que gosta de bater na mulher, pois tem que tomar cuidado com esse troço tudo. E aí, gente, ó, falando, né, não é que eu fugi do assunto, não. Eu aproveitei aqui, que nós estamos falando aqui, ó, redes sociais, em que as empresas, elas vão atrás de candidatos em redes sociais. Né? A utilização das redes sociais é para conhecer e pré-selecionar candidatos ainda... aqui que eu estava falando, ó, a utilização das redes sociais é bem controversa. Acho que tem alguém aí com o fonezinho ligado. Já desligou já. É bem controversa porque tem uma corrente que fala que é bom e tem outras correntes que falam que a empresa não deve. Olha lá. Há uma corrente de recrutadores que defendem a ideia do uso das redes sociais para pré-selecionar os candidatos que estão concorrendo às vagas, argumentando que, ao se exporem, as pessoas sabem que estão dando publicidade às informações e às imagens pessoal. Estou falando, a rede social é pública. Se você tem sua rede social, posta suas fotos lá, é para os outros ver. Não é? Aqueles candidatos que não querem que suas vidas pessoais sejam expostas, tomem os cuidados. As redes sociais também têm as ferramentas para você bloquear o acesso por outras pessoas. Então, tomem maiores cuidados e utilizarão os recursos disponíveis na mídia para proteger suas informações. Há, entretanto, aqueles que consideram que o uso que se faz desse tipo de informação deve passar pelo crivo do candidato, pela autorização do candidato. Nesse sentido, algumas empresas optam por deixar links optativos ao candidato nos formulários de currículos, dando a ele a liberdade de escolher se quer ou não quer deixar a empresa acessar suas redes sociais. Mas, na prática, a empresa vai lá na rede social do aluno, sim, buscar. A empresa quer saber o comportamento. Porque, às vezes, o cara vai lá na entrevista de emprego, na dinâmica de grupo, é óbvio que ele vai adotar um determinado comportamento lá e ele vai se comportar como a empresa quer. Né? Ali naquela entrevista de emprego, ali na dinâmica de grupo, ele vai meio que preparado para fazer um teatrinho. Todo mundo vai. Todo mundo sabe exatamente o que a empresa quer que ele fala. Nas horas das dinâmicas, lá, como é que ele deve se comportar, ajudar um ao outro, para mostrar para a empresa que ele trabalha bem em equipe. Agora, na rede social, a empresa vai conhecer melhor quem que é realmente esse cidadão, o que ele faz. Então, por isso que eu volto a falar, gente, é importantíssimo tomar cuidado com o que você posta na rede social. Evite excessos, né? Está proibido você postar sua foto na praia? Não está proibido, não. Mas moderar um pouco, aquele churrasquinho no final de semana, de vez em quando, postar lá o churrasquinho com a família, não tem problema, né? Agora, procure também compartilhar informações úteis. Um livro que você leu um livro bacana, posta lá a sugestão de um livro bacana que você leu, viu uma matéria legal num site, compartilha o link do site lá para outras pessoas verem também, e vai alimentando a sua rede social, né? Fazendo uma mescla, tá? Compartilhando sua foto na praia, mas ao mesmo tempo também compartilhando matérias bacanas, links de sites bacanas que você viu, vídeos, viu um vídeo bacana no YouTube lá, compartilha o vídeo lá nas outras redes sociais também. E o recrutador vai lá pesquisar sobre você, o cara vai ver e fala, opa, o cara é bom, rapaz, compartilhando vídeo de liderança, compartilhando uma matéria ali de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Vão ver que você também compartilha conteúdos úteis.
Algumas organizações dispõem vídeos curtos na internet com a finalidade principal de oferecer uma visão de como é trabalhar na empresa, bem como das oportunidades de trabalho. Elas permitem aos potenciais perceberem o ambiente de trabalho e sentirem o clima da organização, a partir de depoimento de funcionários e gestores que ali trabalham, né? Com o desenvolvimento das novas tecnologias da internet e da telefonia móvel, estes vídeos podem ser assistidos por qualquer pessoa em qualquer lugar, podem ser colocados em sites corporativos, em sites populares como YouTube, fanpage. Então, as empresas usam essas ferramentas aí de todas as formas para atrair candidatos. Nossa, que bacana, professor. Então, pessoal, olha só, 8h30 já, deixa eu falar uma coisa para vocês. Que aqui eu ia falar de LinkedIn para encerrar, mas aí eu queria perder um tempinho aqui falando um pouquinho mais sobre, principalmente LinkedIn, e alguma coisa de rede social para encerrar o assunto, eu precisava de um tempo a mais, e fazer um encerramento, só falar, falta 5 slides, ó. Triagem de candidatos, aí já é uma, entrevista de triagem, que já é uma preparação para a gente entrar na próxima unidade. Como a gente está bem avançado na matéria, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esses últimos 5 slides aqui que faltam para a gente finalizar na aula que vem, e eu já entro na aula que vem, eu já vou mandar para vocês o material da nossa próxima unidade, que é seleção. Aí, então, eu já vou mandar o material para a gente poder ir já acompanhando, eu finalizo, então, ou de repente eu finalizo a parte de recrutamento e eu vou ver direitinho o que eu faço. De repente a gente faz algum tipo de trabalho primeiro, antes de entrar na próxima unidade. Tá? Mas hoje, pessoal, eu acho que a gente rendeu bem aí, falamos de uma série de coisas bacanas, tá? Eu vou ir encerrando por aqui mesmo, já 8h30, já liberar vocês aí. Tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui fazendo algum tipo de questionamento. Postar os trabalhos, tá? Eu vou pensar direitinho o que eu faço aqui. Tem um trabalho legal para fazer sobre currículo, eu vou ver os trabalhos que eu tenho para a gente fazer, e aí semana que vem eu mostro. Gente, ó, então, se ninguém tiver alguma dúvida qualquer, eu estou já liberando vocês já, tá? E vou encerrar a aula. Tem uma lida nisso aí que a gente falou também, qualquer dúvida que tenha, traga também para a próxima aula, que a gente ainda vai fazer o encerramento da unidade. Esclareço qualquer dúvida que tenha ficado. Gente, muito obrigado a todos, tá? Sexta-feira braba dessa, a gente até essa hora aqui. Muito obrigado mesmo a todos. Um beijo no coração, bom final. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, professor. Boa noite. Boa semana. Boa noite.